Bem, então agora a gente vê a organização do trato gastrointestinal, como é que é a formação do trato ao longo da passagem do alimento por todo o percurso. Então, os sistemas digestivos dos animais, eles têm formações levemente diferentes que envolvem a relação direta com o tipo de alimento que o organismo faz uso, né, com o modo de obtenção desse alimento e com as estruturas essenciais para a quebra do alimento. Então a gente fala em uma divisão estrutural, que são as partes específicas, né, com glândulas anexas, com cada nomenclatura do tubo que é utilizado na passagem do alimento para sua quebra e absorção, e numa divisão funcional, em termos de área de recepção mais próximo da entrada, né, da boca, a área de condução e estocagem, que envolve o estômago ou órgãos específicos para estocagem, tipo papo, por exemplo, das aves, a área de digestão específica, ácida ou básica, a área de digestão e absorção de partículas já mais quebradas em menor tamanho, uma área de estocagem de resíduos e a área de eliminação de excretas mais próximo do ânus. Os sistemas alimentares, eles podem acontecer em três formatos específicos aqui. Então, um primeiro tipo é chamado de reator de porção. Eu falei rapidamente desse tipo naquele vídeo que eu fiz anteriormente, mostrando para vocês um trato incompleto. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse trato gastrointestinal, ou pelo menos uma área do corpo destinada à digestão e absorção de alimentos, que ela funciona como um reator de porção. Então ela absorve, o organismo absorve uma parte do conteúdo que vai ser digerido. Durante a fase de digestão ele não faz a entrada de novas partículas e aí então é eliminado o excreta e o alimento é absorvido. Tá? Então um reator por porção. Cada porção de alimento leva um tempo. Um reator de fluxo contínuo já é um pouquinho diferente aqui. Então a gente tem uma área chamada de tanque de mistura que demanda um tempo de organização aqui do alimento aqui dentro, e aí ele vai impulsionando isso ao longo do trato em períodos diferenciados. Então o animal ele não faz uma ingestão continuada. Ele faz a ingestão do alimento, durante um tempo o alimento fica no primeiro tanque de reação enzimática, geralmente associado à ação de simbiontes. Depois o animal faz uma remastigação daquele conteúdo, em que ele adiciona a esse conteúdo uma grande quantidade de saliva. Então, nessa segunda passagem, o alimento passa do reator inicial e passa por outras câmaras, onde a digestão vai seguindo, né, até uma digestão química específica e absorção ao longo do trato. E o reator plug flow, que é aquele que a gente usa, é mais comum de ser observado, né, que o animal então pode fazer a ingestão continuada, que o alimento vai passando por porções do trato gastrointestinal e vai sendo quebrado e absorvido ao longo de todas as porções da passagem. Então, uma estrutura geral do trato é a entrada através da região cefálica, né? Então, a região de boca e esôfago, que é chamada de região de chegada do alimento. O alimento chega em partículas bem maiores, ele começa a ser quebrado nessa primeira entrada, no trato gastrointestinal cefálico. Depois ele passa para a região chamada de trato gastrointestinal proximal, onde já acontece uma primeira quebra mecânica mais efetiva, e aí então ele pode ser armazenado ou conduzido em porções menores para o trato gastrointestinal médio, onde ocorre a maior e grande parte da quebra, né, da digestão efetiva e absorção. E aí ele tem uma parte distal, que seria uma parte mais de estocagem do restante e de uma absorção final, principalmente responsável pela remoção da água. Então essa parte final do trato gastrointestinal armazena ou excreta que vai ser eliminado. E aí, então, toda a absorção que acontece, tanto de água quanto de nutrientes, passa por uma corrente sanguínea e vai, então, ser distribuída por todos os órgãos. Então, aqui eu mostro uma comparação para vocês, né? Desde um ciclostomata aqui, um peixe bruxa, passando por tubarão, por peixes teleósteos, né? Um anfíbio aqui, uma ave, tá? Que tem agora uma região de papo, um divertículo e um mamífero mais aqui parecido com o que a gente conhece do nosso próprio organismo.
Tá? Então, todos esses organismos, eles apresentam estruturas anexas que auxiliam na digestão e apresentam um tubo, né, com áreas diferentes do tubo responsáveis por diferentes funções digestivas e absortivas. Então, a gente compara aqui, nesse caso, 3 aves, tá? Que têm dietas completamente diferentes. Então, se a gente comparar a dieta de um falcão com a dieta de uma galinha, com a dieta de um avestruz, a gente vê, pelo próprio formação, né, pela estrutura do trato gastrointestinal, que existe uma diferença gritante entre eles. Então, no caso do falcão, que faz a ingestão principalmente de carne, né, então é um carnívoro, o trato é bem menor, né, a quantidade de nutrientes que ele adquire com uma porção de alimentação é muito alta, ele consegue obter uma grande quantidade de energia desse nutriente, então ele tem um estômago armazenador e químico bastante desenvolvido, no entanto, o intestino muito mais curto, né, com uma efetiva absorção do nutriente de forma muito facilitada. No caso da galinha, ela é onívora, né? Então ela tem uma mistura entre as duas situações aqui. Ela tem um estômago um pouquinho menos elaborado que o do falcão, um intestino um pouquinho mais longo, né? E ela começa a apresentar aqui alguns tipos de apêndice, né? Onde ocorre uma fermentação, uma associação simbiótica para digestão fermentativa do conteúdo vegetal que ela faz uso. No caso do avestruz, a ingesta é somente de vegetação. Então aqui a gente tem um estômago muito menor, um intestino extremamente mais longo, com áreas de fermentação bastante desenvolvidas, que necessita então agora um tempo muito maior para poder obter uma quantidade de nutrientes efetiva. O trato digestório cefálico, como a gente vinha falando anteriormente, é aquela área de chegada do alimento, né? Então aí vai depender do tipo de alimento que o animal adquire. Então, se ele é um animal que obtém alimento através da predação, ele vai apresentar dentes, né, e uma boca muito mais forte, com musculatura muito mais forte, do que seria um animal granívoro ou seria um animal que pasta, né? Então, bocas, dentes, botões gustativos, glândulas salivares que fazem o início aqui da digestão já, né, que apresentam então as enzimas e as mucinas para deglutição. O trato digestório proximal, ele conduz, armazena e mantém o alimento ali umidificando por um período. Tá? Então, envolve esôfago em alguns casos, direto para o estômago, mas outros animais podem apresentar papo, moela, que seria um estômago mecânico, né, de digestão mecânica simplesmente, bolsas pré-gástricas que fazem armazenamento e umidificação do conteúdo, e o estômago propriamente dito, que tem uma porção, muitas vezes, de armazenamento e outra porção de digestão química. E aí, nos estômagos, a gente encontra aqueles indivíduos que são considerados monogástricos, ou seja, que tem um único estômago, e esse estômago, então, vai ter uma parte de armazenamento, uma parte de maior motilidade, uma parte de atividade química, e aqueles indivíduos que são chamados de poligástricos ou digástricos, que são o grupo de ruminantes, por exemplo. Tá? Então, nesses animais, a gente tem vários estômagos que têm papéis diferenciados, inclusive com estrutura bastante diferenciada entre eles. O trato digestório médio envolve a digestão química propriamente dita, mais efetiva, e a absorção de nutrientes. Toda a absorção de nutrientes praticamente é responsabilidade do intestino, que é o trato médio. Então, o intestino delgado, separado em duodeno, jejunum e ilho, e glândulas anexas que despejam nessa região de intestino seus conteúdos para digestão química. Então, aqui destaco pâncreas, exócrino e fígado com a vesícula biliar. Aqui eu mostro para vocês algumas espécies de ruminantes, então animais poligástricos, que têm esses vários estômagos com papéis bastante interessantes e fazem a ruminação. Então, durante a ruminação, eles adicionam saliva, adicionam trabalho mecânico ao alimento que vinha já sendo digerido, portanto, ele não faz uma ingestão continuada, ele precisa de tempo para fazer a ruminação entre cada ingestão. Então, nesse caso, esses animais, eles fazem uso de pastagem, né, de vegetação pobre pra caramba em termos de nutriente, para ser única forma de obtenção de calorias. E aí, então,
eles têm a necessidade de uma associação simbiótica para poder fazer a quebra da celulose, que é a principal forma aí de carboidrato dessa dieta. Então, eles não têm enzimas que quebrem a celulose e eles usam as enzimas desses organismos simbióticos. Tá? Então, na região de rumen e retículo, são os dois primeiros estômagos desses indivíduos, a localização de uma grande quantidade de bactérias, de protozoários, de fungos, de leveduras que têm a grande capacidade de quebra de celulose, que apresentam, né, a celulase como enzima. Então, a dieta desses animais é basicamente celulose e essa flora intestinal faz o papel de quebra, gerando uma grande quantidade de ácidos graxos e carboidratos que são devolvidas ao animal, além de sustentar a própria vida desses organismos simbióticos. Tá? Então, como é que acontece? Como é que é o passo a passo desse tipo de utilização de poligástricos, né? Então ele começa com uma mastigação mais rápida, ele deglute rapidamente a primeira fase aí do alimento, então ele arranca e mastiga rapidamente e já deglute. O alimento mal quebrado, né, na fase bucal, vai para o rumen, que é o primeiro estômago. Essa matéria vegetal no rumen, ela fica armazenada e ela é misturada com a quantidade de bactérias, de fungos, de leveduras que tem lá. Esses micro-organismos, então, começam a fazer a quebra da celulose. Então, existe uma mistura muito grande, grande quantidade de muco, de saliva, de água nesse conteúdo, e aí as bactérias se misturam com o conteúdo vegetal e começam a fazer a primeira quebra. Esse conteúdo, então, é empurrado para o retículo, que é o segundo estômago, onde eu tenho ainda grande quantidade de indivíduos simbióticos. No retículo, a estrutura da parede do retículo consegue fazer algumas bolotas de alimento, então o alimento ali é comprimido, é macerado, e umas bolas do alimento retornam para a boca do animal. Na boca do animal ele é remastigado e novamente é deglutido, na segunda deglutição. Então essa fase é a fase de ruminação, saindo do retículo, chegando na boca de volta, onde ela é remastigada, e aí na segunda deglutição ele vai para o terceiro estômago, que é o omaso. O omaso, também chamado de psaltério, é onde acontece a massa da digestão mecânica. Então é um estômago muito mais forte em termos de músculo e ele faz bastante quebra mecânica, auxiliando aí a mistura do conteúdo que veio da segunda ruminação. E aí então esse conteúdo passa para o quarto estômago, que é o abomaso, onde tem a digestão química efetiva, né, que seria o parecido com o estômago do mamífero, então uma digestão química ali. Então vai passar para a parte intestinal, onde vai ocorrer a absorção. Então aqui mostrando para vocês a característica desses estômagos, rumen e retículo são os dois primeiros, ó, que fazem as bolotas aqui no retículo, volta para a remastigação ou ruminação, depois vai para o omaso, que tem essa característica folhosa aqui, né? Depois para o abomaso, estômago químico e depois para o intestino. A celulose e a hemicelulose, então, dão origem a ácidos graxos voláteis, grande quantidade de ácidos graxos, a butírico é a principal forma de energia que o animal consegue adquirir, além de amônia, gás carbônico em grande quantidade, metano em grande quantidade, que é a grande preocupação do efeito estufa, né? E uma biomassa microbiana que acaba gerando fonte proteica para o animal, né? Então, esse animal ele faz eructação de grande volume, eu estou dizendo aqui a respeito de vacas, né? A quantidade de eructação é em torno de 30 a 40 litros de gás por hora. A ruminação, ela é 40% do período de digestão do animal. A motilidade do rumen e do retículo é uma coisa mais lenta, então 1 a 2 minutos, 1 a 2 modificações mecânicas por minuto, e a produção de saliva extremamente alta para poder ajudar todo esse conteúdo a passar para frente. Né? Esses ácidos graxos voláteis, eles culminam com a formação de glicose, então uma forma do animal obter o carboidrato de interesse para a manutenção da vida dele. E aqui a gente termina com a comparação de alguns tratos gastrointestinais. Olha só que interessante, esses animais que têm essa função de digestão fermentativa, só que localizada distalmente. Então eles são monogástricos, certo? Mas eles têm uma digestão fermentativa posterior, aqui no seco, nos secos e nos divertículos. Alguns desses animais podem até fazer a coprofagia, alimentação, né, reingestão das próprias fezes, para uma segunda passagem e melhor absorção dos nutrientes que eles não conseguem adquirir na primeira passagem devido à parte mais distal do trato fazer esse papel.